Oi, Oi, Mo! bom dia, Gabi. Bom dia, galera GNT. Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem com você? Você viu que eu Tudo. derrubei e caiu a live? Eu não sei o que Eu aconteceu, a vi. conexão. Hoje a minha conexão, gente, se alguém estiver me vendo ruim, como é que você está me vendo? Mo? Minha conexão tá Para ruim. mim, você tá ótima, a imagem tá ótima, o som tá ótimo, tá perfeito. Então, ótimo. Gente, essa é a Mônica, uma super guru de Feng Shui e que cuida, assim, das energias com o maior carinho do mundo, né, Mônica? Eu queria que você conversasse, contasse um pouco sobre como é que é o seu trabalho, e como é que a gente trabalha junto, porque aonde que entram as plantas nessa jogada das energias, que é uma coisa muito importante. Tá perfeito. Então, para o pessoal que não me conhece, na verdade, eu trabalho com campos energéticos há 23 anos, alinhando espaços a pessoas. E isso passando desde espaços residenciais até os espaços comerciais, indústria, escritório. Por quê, Gabi? É fundamental que a gente entenda algo do seguinte: nós somos energia pura e fazemos trocas energéticas o tempo inteiro com espaços e com pessoas. E por isso que eu achei esse momento de quarentena que a gente está vivendo sensacional. Porque, veja, a gente foi obrigado a pausar nas nossas casas e começar a entender não só essa estrutura da casa de fora, como essa casa de dentro. E não nesse aspecto só de design, mas no aspecto de energia. Porque a gente começou a trombar com isso. Por quê? A casa, ela virou uma grande escola. A gente está estagiando porque nós estamos treinando e lidando o tempo inteiro com DNAs energéticos únicos. Porque só existe uma Gabi, só existe uma Mônica. Então, nós estamos treinando, veja só, habilidades e dificuldades, porque o outro que está na nossa casa nos traz a dificuldade. O nosso próprio espaço nos trouxe a dificuldade. A gente teve que se adaptar numa nova onda, certo? Certo. Então, esse olhar, eu costumo E dizer que tem uma energia única nessa onda toda, que é a reconexão, agora, ok? deixa eu te falar uma coisa. A gente foi pego de surpresa, né? Porque uma coisa é quando também a gente planeja um retiro espiritual, a gente planeja uma retirada e a gente está emocionalmente preparado para uma retirada. Então, assim, eu estou precisando, eu preciso descansar, e eu planejo um retiro. Não é o que aconteceu com a gente. A gente foi retirado das nossas vidas, colocados dentro de casa, que na verdade deveria ser o nosso ninho, né, Mônica? Deveria ser o nosso ninho e a gente deveria se sentir acolhido em casa. Mas o que eu tenho sentido é que muita gente não tem se sentido acolhido em casa. Eu mesma já bati um papo longo com você, porque a gente conversa muito. Quando eu cheguei em casa, eu senti um certo estranhamento. Eu que adoro planta, e assim, eu vou contar para vocês, depois a gente vai até fazer um circuito aqui na minha casa para mostrar as plantas para vocês. Eu que adoro planta, a minha casa, ela é um refúgio de muitas plantas de clientes que não gostam, que querem trocar, ou de uma coleção, porque eu passo numa chácara e compro uma plantinha e tal. Agora, você me pergunta, estavam todas bem cuidadas? Estavam todas recebendo o devido carinho? Não. Assim, na verdade, eu cuidava melhor das plantas dos meus clientes do que das minhas próprias plantas. Então, assim, nessa parada que a gente foi obrigado a ficar em casa e olhar para dentro, e quando eu digo olhar para dentro, é dentro da gente, né? Porque necessariamente a gente está olhando a nossa casinha interior e da nossa casa, eu comecei a sentir um desconforto grande em determinados lugares, grande. De olhar, de repente, e falar, gente, isso aqui, até daqui onde eu estou sentada, aqui onde eu estou olhando, tá uma zona nesse lugar. Será que tem que ficar assim? E aí você falou uma coisa que eu queria que você repetisse, Mônica, que eu tenho repetido isso, e eu posso estar repetindo de uma maneira até que não seja muito errada. Vê se eu interpretei direito o que você me falou.
Quando a gente, quando a gente sente bate o olho em algum lugar da casa e sente que está precisando de algum carinho, que está bagunçado, está precisando, às vezes, de uma limpeza, está precisando jogar fora, está precisando de uma repaginação, é porque esse canto, provavelmente, da nossa vida, o que representa essa área no Feng Shui da nossa vida, provavelmente também está merecendo atenção. Confere? Eu entendi direito? Sim, confere. Tá. Explica melhor. Assim, Tá. Na verdade, Gabi, para eu explicar isso, eu vou voltar nessa grande onda energética que a gente está vivendo agora nesse confinamento obrigatório, ok? O que aconteceu? Tá. Uma ruptura energética do mundo. Não por isso, de um dia para o outro, a gente ficou confinado. E agora? Confinado na nossa casa, que na verdade a gente pouco ficava, né? Porque a gente coabitava na nossa agenda maluca, a gente sempre vivia na próxima tarefa e tivemos que pausar e viver o presente. E nos reconectarmos. Por isso que eu falei que é a grande onda da reconexão. E essa reconexão, ela vem num tripé. E aí eu vou chegar onde você quer. Esse tripé passa pela paciência. Nós vamos ter que ter tolerância a tudo isso que está acontecendo, a ficar em casa, a entender esses novos movimentos. Teremos que passar obrigatoriamente por isso. Faz parte de... Parte 2. Passar pelo outro tripé da empatia, que é o olhar generoso ao outro. Porque nem todo mundo vai conseguir dar essa virada, Gabi. A gente vai encontrar pessoas com bastante dificuldade de entender esse processo de mudança, porque ele é um processo de mudança. E 3, nós vamos ter que ir para o tripé que você sentiu, que é o autoconhecimento. Ou seja, a gente vai ter que olhar para dentro da gente e descobrir se a gente está alinhado com os propósitos de vida. Como você vinha vivendo? Estava de acordo? Por isso que a gente está perdido ainda nos nossos espaços, entendeu? Estamos... O que não estiver de acordo nos seus cantinhos e que você observar, realmente vai estar falando em alguma área da sua vida. Por quê, Gabi? Porque a nossa casa é um espelho. O que tiver lá fora, gente, vai estar aqui dentro. E aí não tem como maquiar. Por quê? É o que eu sempre falo. A casa fala sobre você. Então, olha que momento sensacional de a gente estar tendo que fazer obrigatoriamente essa reconexão com a nossa casa. Tipo, a sua casa, ambiente físico fala sobre a sua casa interna. É isso? Total, Gabi. É isso? Total. Exatamente Tá. isso. Tá. Então, ao ler os sinais da casa, exatamente aquele setor está dizendo a um setor de sua vida. Porque a nossa casa ela é dividida em 9 setores. Setor falando de um guá ou setor de sua vida. Então, o que você falou está certíssimo. Tá. Então, deixa eu te falar uma coisa. Então, agora aqui eu queria que a gente explicasse assim, de uma maneira bem simples, porque eu acho que assim, tem muita gente que tá assistindo e que deve falar assim, bom, e como é que é a conexão disso que a gente está falando? Porque eu sinto assim que tem algumas pessoas, eu tava conversando num grupo meu que eu tenho de pequenos negócios no Instagram, que a gente troca muita mensagem, porque o povo está muito sofrido, né? Pequenos negócios no Instagram, as pessoas estão realmente muito sofridas. E eu sinto que tem algumas pessoas até um pouco revoltadas, porque elas falam assim, eu não estou sentindo essa conexão, o meu propósito, essa conversa tá linda que você está falando, mas assim, eu não estou sentindo. Aí eu me pergunto assim, será que se a gente não der uma ajudinha nesse ambiente, a gente não ajuda essa energia a fluir? A gente não consegue ajudar? Porque eu tenho sentido que tem pessoas que estão dizendo assim, eu estou me sentindo travada, eu estou me sentindo triste,
eu não sei nem mais o que eu vou fazer. Eu gostaria de continuar fazendo o que eu estava fazendo, mas talvez eu nem sei se eu vou conseguir. Porque a pessoa começa a ter um bloqueio financeiro, inclusive, né, Mônica, que é uma coisa muito séria. Então a pessoa fala assim, gente, eu tô com um pensamento. Então, assim, eu acho que a gente tem um campo muito grande para conversa, eu e você. A gente pode falar sobre várias coisas. Porque, assim, como a gente tem, inclusive, o canto financeiro da casa, da prosperidade, a gente tem muita coisa, mas eu puxei esse assunto porque eu acho assim, se a gente cuidar da nossa saúde e a gente começar a abrir o caminho através da nossa... Porque a gente está recluso por um motivo, né? A gente está recluso porque a gente tem que cuidar da nossa saúde de qualquer maneira. A gente está aqui, fechado em casa, para a gente não ser contaminado com o vírus. Agora, hoje, começaram a falar da abertura. Como é que vai ser essa abertura? Só de ouvir essa abertura, eu vou te dizer, eu já comecei a ficar angustiada. Olha que loucura. A gente tá muito fácil falar estou angustiada dentro de casa, mas agora, a hora que começa a abrir, eu também estou angustiada de sair. Então, você fica nesse dilema. Então, assim, eu acho super importante essa live que a gente está fazendo agora para a gente explicar o que é o guarda, o que é, basicamente, se você pudesse explicar o que é o baguá, eu acho que é importante, assim, em poucas palavras, e a gente focar depois no guarda-saúde. E eu queria contar para vocês não saírem, porque a Mônica vai explicar para cada um como é que a gente vai fazer em casa. Cada um vai localizar o seu guarda-saúde da sua casa. É isso que a gente vai fazer. Então, ela vai dar essa explicação geral de quais são as áreas do baguá, e aí a gente vai tentar localizar o guarda-saúde. Eu vou sair aqui do meu sofá e a gente vai mostrar onde que é o guarda-saúde da minha casa. Eu vou mostrar. E aí eu vou fazer, porque eu já fiz o guarda-saúde com a Mônica aqui em casa, já faz um tempo. É bom ela dar um bisu para ver como é que anda a situação aqui. E para gente, porque tem algumas obstruções, inclusive na minha casa, pode ter na casa de alguém, que vocês vão encontrar isso. Falam assim, gente, mas bem no guarda-saúde tem não sei o quê, não sei o quê. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Senão a gente se alonga muito e não fala sobre o guarda-saúde, que eu acho que hoje é o tema da nossa live, né? Ok. Você fala um negócio que é o mais sério de tudo isso e que fecha tudo isso, Gabi. O medo das pessoas, as pessoas estão tristes, estão apavoradas, perdendo seus negócios, tem gente em situações realmente muito difíceis. Mas atenção, o que eu peço agora é essa atenção. Gente, isso é um ciclo e todo ciclo vem com ensinamento. A gente vai ter que passar com isso. Mas a pergunta é, nesse momento, do que você está nutrindo a sua casa para ela não adoecer? Porque isso vai ser fundamental, Gabi, para essa saída. Tá. O que você fez na sua casa, do que você nutriu a sua casa nesta hora e, sobretudo, nesse guarda-saúde, vai ser responsável pelo seu próximo movimento ao abrir a porta e sair. E aí eu vou explicar por quê. Porque como você nutre a casa neste momento com sentimentos que são energias de medo, de angústia, de perda, de falência, de morte, de solidão, isso é uma energia que você está compondo, modulando o seu campo vibracional na sua casa. Porque energias são ondas frequenciais. E aí você vai falar, mas Mônica, como eu moldo então o meu padrão energético? Pelo seu pensamento, pelo seu sentimento e pelas suas palavras. Isso cria o seu campo energético. Quem não tem aquele amigo nuvem negra na cabeça, ó vida, ó céus, que nada nunca tá bom. Então, isso é um padrão que ele vem criando ao longo do tempo. E nós somos mais do mesmo. Tudo aquilo que você fala, sente e pensa o tempo inteiro é aquilo que você é. Então, por isso, as nuvens negras. E isso cria o seu campo magnético e começa a ser o padrão da sua casa. Agora, imagine isso num guarda-saúde. Entendi. Então, assim, se você acha que se a gente mexe...
a minha pergunta é bem leiga, tá? Se a gente mexe no guarda-saúde, ele ajuda no nosso padrão vibracional, aumenta o nosso padrão vibracional, melhora o nosso padrão Sem vibracional. dúvida, Tá. sem dúvida. É esse o Porque objetivo. ele é uma É esse o representação sua e de todos os que habitam na sua casa. E agora, detalhe, hein? Isso não serve só para residência, isso serve para empresa, isso serve para espaços comerciais, o guarda da saúde. E aí, se você quiser, eu já posso falar o que ele representa dentro de um espaço, ok? Pode falar, pode. Então, deixa eu te falar, o que você vai ensinar agora, você vai mostrar, você vai falar do guarda-saúde, vai mostrar, eu não sabia, o guarda-saúde serve inclusive no escritório, quer dizer, o que a gente vai aprender hoje vai Geral. servir para escritório, geral, tá bom. Serve também para se você tiver, bom, serve para qualquer coisa, né? Tá. Sim, Tô porque pensando. todos os espaços trazem Uma loja, qualquer coisa. Uhum. Para qualquer coisa. Então, presta atenção nisso, pessoal. O que significa o guá da saúde? E, ó, de novo, vamos repetir, Gabi, para sua casa, na sua indústria, no seu local de comércio. Então, vamos atenção. O que significa? Ele é o eixo estrutural. Ele é o grande pulmão que gera oxigênio para todos os outros setores de sua vida. Então, imagine a importância. Ele é o eixo de equilíbrio entre céu e terra. Ele representa a vida em abundância, a vida em plenitude, a saúde, o eixo de equilíbrio físico, emocional, espiritual e mental. Ou seja, ele é um grande alicerce estrutural de toda essa engrenagem que roda em volta, ok? Tá. E você falou uma coisa muito interessante agora. Ele é o alicerce, ele é a respiração. Muito louco isso, muito louco você está falando, porque ele é a respiração, ele é o pulmão de todas as outras áreas. Você falou essa frase, ele é o pulmão de todas as outras áreas. E veja que maluco que nós estamos falando diante de um Covid-19 aí que atinge exatamente o pulmão nosso. Então, assim, a hora que a gente está falando de curar o guarda-saúde, de estar trabalhando em cima dele, a gente está falando de uma coisa simbólica muito forte, né? Porque a gente está cuidando do pulmão da nossa casa, está cuidando do nosso por consequência, e com isso a gente está se fortalecendo para enfrentar tudo isso aí, né? Exatamente. Por isso que esse guarda da saúde ou setor da saúde é o pilar que sustenta tudo isso. E quando a gente fala de pulmão, não é acaso, porque em energia não existe acaso, e sim sincronicidade. Nós falávamos sempre, era o nosso mantra. Ah, não tenho tempo nem para respirar, não tenho tempo nem para respirar. E de repente, estamos em casa no risco de não respirarmos. Porque o Covid vem exatamente nessa questão. E olha, voltando ao que eu falei lá atrás, estamos estagiando em casa para aprender a lidar com tudo isso. Veja, então, a nossa casa está trazendo tudo. Então me fala uma coisa, nós estamos para aprender. Agora, nós vamos aprender agora o guarda-saúde. Então pensa uma coisa, ele é você está me dizendo uma coisa que é importante. É o primeiro guá que eu preciso estabilizar. Então, se a gente não está bem com a gente mesmo, nada mais estará, né? É aquela não é? A famosa analogia que a gente faz com a máscara do oxigênio do avião, né? Então, a primeira coisa é que eu tenho que cuidar da minha saúde para depois cuidar dos demais e das demais áreas, porque senão eu não me salvo. Então, antes eu tenho que cuidar da minha saúde, que é esse alicerce da casa, para depois eu cuidar das outras áreas, né? Por isso que a gente começa com esse guarda-saúde também, não só porque a gente está falando de Covid-19, né? Sim, a gente vai entender esses movimentos, então nós vamos partir do pulmão, que oxigeniza todos os outros setores. Porque a gente já entendeu que a gente
vai adoecendo os espaços e espaços também nos adoecem. É aquela casa que você entra que você não consegue ficar 5 minutos, que sai sugada, ou aquela pessoa de 3 minutos de papo, você está morta, né? Eu tô nervosa para a gente começar a fazer, porque eu tenho várias coisas que eu quero falar que eu acho que Então, talvez vamos lá. podem ser comuns a várias Tá. pessoas. Eu vou falar do guar e você já quer que eu coloque a importância do verde nessa hora, o porquê, Pode, e depois eu vai, faço. vai fundo. Por Vai do quê? jeito que. Sim, porque o Feng Shui considera o verde tão curador e eu tenho um olhar muito, muito, muito especial ao verde. Porque o verde, gente, e aí quando eu falo verde, não precisa ser um jardim gigantesco, pode ser um vasinho de suculenta. O importante é criar esta conexão com o verde, porque isso é que vai tirar você de uma zona cristalina, criar novas conexões neurais e fazer você ir para um estado contemplativo, que é aquela necessidade que a gente tem de ir para a praia, de ir para a montanha, entendeu? O verde, ele é um transformador energético. Ele é capaz de transformar as energias do ambiente, as tóxicas, não só de resíduos químicos e eletrônicos também, como as nossas toxinas mentais, psíquicos e emocionais. Então, o verde, ele é um equilíbrio. Ele age numa acupuntura de espaços como se ele fosse agulha. Quem nunca fez uma acupuntura? A gente usa esse verde. E, além do mais, ele otimiza a energia de um espaço. Então, você pode olhar, um espacinho está árido, você coloca um verde, ele ganha vida. Ah, Mônica, mas é só olhar negativo. Ele traz uma energia. E olha que interessante, Gabi, o elemento que rege o guarda da saúde é a terra. Por isso que a gente usa vasos plantados com raiz. E o que simboliza a terra neste momento? Essa nova semente, pessoal, que nós vamos ter sim, que ter a coragem de sair dessa terra escura e desabrochar com uma energia nova para esse mundo que nos espera lá fora, que vai estar diferente. Entendeu, Gabi, a importância do verde e do guar? Pelo amor de Deus, a última live foi só sobre isso. Eu espero que assim, esse é o ponto de vista da Mônica, que é muito interessante, que é um ponto de vista técnico do Feng Shui, da importância das plantas que podem efetivamente mudar tudo dentro da gente. Eu não quero me alongar, porque está todo mundo aqui pedindo para a gente logo fazer o Guarda Saúde, mas eu acho que assim realmente faz diferença. Isso que a Mônica falou, eu vou mostrar depois as plantas para vocês. A gente, quando for falar, não precisa ser uma floresta dentro de casa, gente. Quando a gente precisa, se a gente colocar algumas plantas em alguns determinados pontos, elas já vão fazer toda a diferença. E fazem, e fazem. Só da gente sentir a planta com os nossos 5 sentidos, algumas a gente não vai conseguir paladar, tá? Mas a gente consegue sentir o cheiro. Ela pode não precisa ser um jasmim, mas o nosso cérebro percebe que a gente está diante de uma planta. Os nossos olhos, o nosso ouvido, quando a gente sente aquele ventinho e tem barulho, tudo, quando a gente começa a perceber, mas não é uma coisa consciente, não. Se eu estou passando na casa, bato o olho e percebi que tem planta, tudo isso já mudou. O corpo já sabe que eu estou diante de um ambiente de planta e a nossa energia já mudou. Então, não precisa ficar todo mundo desesperado achando que são milhares de plantas. Porque não são. São algumas plantas que a gente pode ter essa sensação de ter uma floresta dentro de casa. Essa que é a ideia. Então, vamos lá para achar o guarda-saúde. Ó, primeiro, gente, esse é uma bússola octogonal que vocês vão conseguir imprimir baixando pelo Google. Então, pede lá, bússola octogonal do Feng Shui. Ela traz os 9 setores, porque o centro da saúde está aqui, da nossa casa. Então, como que a gente vai fazer? Prestem atenção. Aqui nós temos o setor preto, que chama-se Gua do Trabalho. Ele é sempre preto na bússola, ok?
Nós vamos procurar a porta social de nossa casa, a porta principal. Mônica, mas eu entro pela cozinha. Não. Vamos pegar a porta social, que é a porta principal de nossa casa, por onde entram todas as energias. Pegamos a porta principal de nossa casa e vamos alinhá-la nesta parede. A nossa porta principal está aqui, a parede que vai contar é a parede da porta principal. Então, nós alinhamos o setor de trabalho, a parede da porta principal, e automaticamente vamos achar o Guá da Saúde. Olha só, o Guá da Saúde está sempre localizado no centro da casa. Gabi, jogo a imagem lá para as gravuras para ir mostrando. Quero, é isso que eu queria te pedir. Eu estou tentando pegar um baguá aqui para eu poder também imprimir, que eu quero ver se a gente consegue fazer isso. Mas já coloca nas imagens das portas. Tá, então eu vou jogar, eu vou sair um pouquinho daqui para a gente mudar da imagem, ok? Segura aí a nossa live. Estou tentando imprimir para ver se a gente a gente consegue fazer tudo isso junto. Olha lá, vou virar a imagem para a gente conseguir ver. Peraí. Boa. Vou acertar Boa. aqui, porque a gente só tem meia tela. Ela fez vários exemplos aí, porque a gente fica na dúvida de... Peraí, mas cada porta é de um jeito, né, amor? A porta da minha casa, a minha porta dá de frente para o portão, a minha porta está no meio da casa, a minha porta está mais na lateral direita, a minha está mais na esquerda. Como é que eu faço? Fala um pouco sobre... Você quer tirar um pouquinho os comentários só para o pessoal visualizar melhor as portas, Gabi? Eu acho que tá dando, ele tá parando na primeira, assim, acho que tá rolando. Tá, então vamos lá. Tá, pessoal, então vamos lá. Pegamos o nosso baguá no setor do trabalho, a gente vem na nossa porta. Mônica, minha casa é assim, a porta está no meio, nós vamos alinhar o setor de trabalho, achamos a porta principal, parede de alinhamento com a porta, colocamos o baguá, trabalho no meio e localizaremos o nosso centro de saúde. Sempre alinhando porta principal com parede, baguá no meio, centro do Guá da Saúde. Ok até aí? Nesse? Ok, Gabi? Tudo ok. Eu estou tentando tirar os comentários. Eu não estou conseguindo tirar os comentários. Tá, vou para a próxima. Gente, eu não estou conseguindo tirar os comentários. Eu estou tentando mexer e não estou conseguindo. Vamos tocar. Se vocês tiverem dúvida, depois a Mônica aumenta. Depois eu respondo. A minha portinha está no canto. Localizamos a porta principal, é aquela porta social. Localizamos a parede onde ela se encontra. Baguá no meio, setor de trabalho no meio desta parede principal e é o nosso guarda-saúde. Achamos, ok? Outra portinha. Ok aí, Gabi? Ok, ok. Próxima porta, do outro lado. Parede principal da porta. Alinhamos o guarda do trabalho nesta parede principal e o guarda da saúde está no meio. Basicamente, basicamente é o seguinte, em todos os exercícios, que agora está ficando mais embaixo da porta. O mais importante é o seguinte, você, pelo que eu estou vendo, mostra o baguá pra gente. Mostra volta em Mara. Aqui, aí. Tá aqui. Mostra o baguá tá aqui, a área do trabalho tá aqui, que é essa área normalmente representada de preto, né, amor? Pelo que eu vi em todos os baguás, ela é representada de preto. E você coloca a parede aonde está localizada a sua porta social, alinhada com o baguá do trabalho. Exatamente. E aí, o centro desta parede vai ser o guarda-saúde, não é isso? Exato. A parte central, tá? Isso. Eu vou agora tentar mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso na minha casa, que não é difícil. A gente vai fazer esse exercício mostrando na minha casa para a gente ver como é que a gente faz. Vamos lá? Vou desconectar aqui, peraí. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou tentar virar a imagem para vocês.
Essa é a minha casa, vocês vão dar uma olhada. Aqui tá a minha porta de entrada, tá? Sim. Tô na minha porta de entrada, só para vocês verem que é ela mesmo, porta social, tá? Tô entrando em casa. Então, eu vou deixar ela Tá. aberta para a gente conseguir ter uma visão geral. Eu tô aqui, ó, na minha porta de entrada de Tá. casa. Me posicionei aqui. O meu guá da saúde, tô aqui pondo na minha mão para você mostrar. Ele vai estar... essa minha parede aqui, que é essa aqui de trás que eu tô, é a parede que eu tô alinhando, né? É a Sim. parede que eu tô alinhada. Então, o meu guá da saúde vai estar aqui, né? Bem no meio daqui da minha casa, não é isso? Onde está minha mão, né? Sim. É isso. Aqui vai estar meu guarda-saúde, tá? Então, ele fica ali, exatamente ali no meio, onde está aquela luzinha da live, né? Basicamente. Aqui, ó, vou me aproximar, gente. Vocês estão conseguindo entender? Todo mundo está conseguindo entender como é que funciona? Porque aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho, deixa eu ver se eu faço mais de longe. Eu tenho a parede, a minha porta de entrada. Depois eu tenho uma escada. Depois eu tenho um lavabo. Lá longe está minha cozinha. Vou mostrando aqui. Sala de jantar. Eu fiz esse desenho para a Mônica há muito tempo atrás. E ela me desenhou isso. A gente fez com a planta baixa da casa. A gente consegue determinar aonde que é o guarda-saúde. Na verdade, todos os guás, né? Mas a gente fazendo isso aqui, ó. Eu aqui na minha casa, essa é a minha porta de entrada, tá? Só pra gente ver aqui a porta, pra vocês verem. Eu tô na porta social. Minha mãozinha. O centro tá aqui, só que como a parede da minha casa continua pro lado de lá, eu tenho que ver o centro desta parede, não é, amor? Sim. Gabi, é muito fácil de entender. O centro da casa, quando você puser o baguá na parte de trabalho, na sua porta, ele vai estar alinhado porta com o centro da casa. Tá bom. Ok? Quer dizer, desde que a porta seja na frente, né? Porque lembra daqueles desenhinhos que eu fiz da portinha do lado, da portinha do outro lado, Ô, né? Mo, mostra a plantinha da minha casa. Você consegue mostrar a plantinha da minha casa? Você tem ela aí? Não. Não Eu tenho. tenho. Vocês querem ver a plantinha da minha casa para mostrar para vocês? Ó, se melhorar para vocês, ó. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Espera que eu não vou mostrar minha senha aqui. Eu não quero mostrar minha senha para vocês. Então, eu só vou insistir, vou dando outra dica aqui. Pegou o baguá no setor preto, achou a porta principal de sua casa, pega essa parede de alinhamento, coloca o baguá no meio e você vai achar o centro de saúde de sua casa. Tá, ó. Para É vocês o verem aqui, ó. guarda-saúde. Essa aqui é a planta da minha casa, né, amor? Sim, a desenhada à mão, né? Desenhada. Gente, isso aqui é a planta da minha casa que eu fiz fazer uma brincadeira com vocês para vocês entenderem, tá? O guá da saúde, amor, eu tô fazendo com o meu dedo, tá? O guá da saúde aqui da minha casa está aqui. É isso? Isso, ó. Pegou a portinha, pegou a porta da frente, alinhou na parede e Tá achou aqui. o guarda. Alinhei na parede, ó, a parede aqui, achei o guá aqui. Deu para entender todo mundo? Ó, aqui a porta de entrada, aqui a parede. Então, eu venho aqui, Isso. alinhei com a parede. O guarda da saúde é aqui. Certo, amor? Certo? O guarda-saúde será sempre o centro da sua casa, tanto no andar de baixo como no andar de cima, ok? Então, o centro vai ser sempre o guarda-saúde. Presta atenção, eu estou pondo meu dedo aqui. Esse aqui é o centro da minha casa. Então, para vocês entenderem bem o que a gente está fazendo, o guarda-saúde está sempre no centro da casa, tá? Ele é daqui irradiam todos os outros guás, não é como se a gente estivesse fazendo alguma coisa mais ou menos assim, né? Ele vai irradiar energia. Então, aí o que a gente vai, que planta? Agora eu vou falar para você, eu vou mostrar como é que tá o meu guarda-saúde para você falar para ver se ele tá bem ou não, para a gente fazer uma análise. E eu já vou começar a conversar com vocês, que é uma conversa assim para a gente entender. Se
se o guarda-saúde está localizado no meio da casa, eu só posso conversar com vocês sobre plantas de meia sombra e sombra, né? Para a gente colocar nesse ambiente de cura do guarda-saúde, né? Então, com raras exceções, alguém que tem uma claraboia, alguém que tem um jardim de inverno exatamente no meio da casa, se a gente não... Mas isso é um em mil que a gente vai estar falando, né, amor? Tirando Sim. isso, a gente vai estar falando de plantas de sombra e de meia sombra que a gente vai estar falando, tá? Então, eu vou mostrar agora aqui como é que, ó, vocês estão vendo aqui? Onde é que tá? Isso aqui seria o centro, aqui estaria o meu guá da saúde. Que plantas que eu tenho aqui? Vou conversar com vocês um pouco sobre as plantas que eu tenho no meu guá da saúde, tá? Que são plantas que são energeticamente muito boas e de limpeza. E depois eu vou dar uma lista para vocês das plantas que são boas eu fazer junto com a Amor, tá? Essa planta, que eu tenho a lista e converso com vocês. Eu tenho aqui, ó, a Zamioculca, que é uma planta que é ótima, maravilhosa. Eu tenho aqui a jiboia, que é outra planta que é maravilhosa. Vocês não reparem, porque aqui, Mo, para quem está olhando, esse é o meu, não só é uma parte decorativa, porque você entra e vê esse aparador, mas são minhas experiências também, né? Aqui eu estou fazendo reprodução de jiboia, eu tenho várias coisinhas aqui, tem lambari, tem algumas outras coisas aqui. Tenho a Era, que eu acho que para essa área é uma planta muito boa, porque a Era é muito bom para quem precisa de limpeza de respiração. Então, ela, para mim, é muito simbólica para quando a gente fala de pulmão, porque a Era ela é uma das plantas que purifica o ar de todos os seus elementos. Ela é muito boa, inclusive, para pôr no quarto. Então, para ter no guarda da saúde, ela é uma planta muito boa. Então, assim, a planta tá tudo bem cheio de Otimizada a energia. Agora, o meu resto do meu guarda-saúde, eu vou te mostrar como é que tá, assim, ó. Que a Mônica falou que é importante a gente ver. Eu vou vir da minha porta aqui para a gente dar uma olhada. O que mais que a gente tem, né? Então, o que está compondo, né? Eu tenho uma escada, tenho aqui o lavabo. Ainda faz parte o lavabo do guarda-saúde? Não. Não, a gente vai pegar ali aquele centrinho e um pedacinho dessa escada aí que é importante a gente falar. Tá, então é isso aqui, ó. É o meu centro. Ali, Mo, que eu falei para você, que depois a gente reflete, exatamente onde tem aquele quadro ali, ó. Tá vendo? Um quadro que tem ali com uma poltrona. Todas as plantas que eu coloco ali não vão. Eu não sei se está no guarda-saúde, se é alguma coisa muito importante. Aqui eu tenho outras plantas. E aqui estamos. Eu acho que, assim, todo mundo conseguiu ver as plantas. Eu acho que agora a gente pode conversar sobre que correções que a gente pode fazer no guarda-saúde se a gente não tiver plantas ou se tiver algumas obstruções. Podemos? Sim, podemos. Você colocou uma coisa que foi sensacional, você mostrar o seu guarda. Então, observem como, intuitivamente, porque a gente faz na casa, meio sem entender o porquê, porque a gente ainda não sabe ler os sinais, que o seu guá está ultra potencializado com as plantas, né? Porque, primeiro, porque você também comunga da mesma certeza de que o verde é altamente curador. Então, é um processo que já é quase natural. Percebe? A casa fala e você já entregou a ele, no setor de saúde, a cura. Só de experiências, ele é um berçário, o que é excelente para um guarda de saúde. O que representa isso? Uma nova vida, porque um berçário é uma nova vida que está vindo. Porém, não ponha nesse cantinho as plantas que adoeceram em outras casas. Por quê? Isso, gente, isso eu noto, isso é importante. Isso é importante. Tá. Isso é uma dúvida que eu tinha para te perguntar, porque assim, eu trago muita planta de cliente para recuperar em casa, eu cuido delas, não coloco no guarda-saúde. Não. A gente vai depois, eu vou criar junto com você um cantinho dentro do guá, onde você coloca esse hospital de planta.
Porque o hospital de planta, gente, ele tem a energia de um hospital. Esta planta adoeceu porque, ela adoeceu por falta de água ou por pulgões. Ok, também. Mas, antes desse processo, ela enfraqueceu por um processo de limpeza energética. Tá. E aí você traz este campo energético adoecido e coloca na sua casa. Entendi. Ok? Entendi. Porque Então, no seu caso, olha, pontualmente, isso é um e é uma hospital. coisa, é um hospital. Então, e planta doada, que muita gente deve falar, porque assim, eu tenho mania, inclusive até organizo umas feiras de troca de mudas de planta. Eu tinha Adoro. essa dúvida para te fazer, porque assim, a gente não sabe a energia da pessoa que deu uma planta, mas eu assim. Se a planta não cura energia, ela já não vem curada. Eu tenho um pouco essa. Vou Ela não explicar. vem doente, ela não vem doente É, para mim, né? veja, a planta ela é tão curativa que o poder dela é somente de cura, né? Tá. Então, mas ela traz um campo energético. Tudo na nossa vida existe campo energético e aí a pessoa pode acreditar ou não, mas assim é. Então, por exemplo, eu posso te dar uma plantinha com todo o meu amor. Mas Uhum. essa plantinha estava na minha casa e a minha casa é um verdadeiro caos. A minha casa está adoecida por formas, pensamentos, por tudo que o pessoal fala, sente, briga, uma loucura. Percebe? Essa Tá. plantinha era o termômetro de lá. Ela estava fazendo essa ancoragem energética. Então, recebi a plantinha. O que eu faço? Coloco 3, 4 dias nesse hospital. Tá Coloco bom. um cristalzinho Mas, nesse mas, vaso. mas já adianta para mim aonde que pode ser na casa, que eu já tô nervosa aqui, que eu tenho várias plantas de hospital que tá aqui. A gente pode fazer naquele teu cantinho da espiritualidade. Tá Porque bom. a gente vai fugir só 3 segundos do guarda-saúde, porque o cantinho da espiritualidade é a renovação, Tá é a bom. força, Tá ok? bom. Então a Tá gente bom. passa esse hospital para lá. E aí eu vou antes que não dê tempo, eu queria ver se eu consigo aqui, ó, ver se vocês estão enxergando as plantas. Eu queria passar sugestões de algumas plantas, Mo, e conforme eu vou passando as sugestões de plantas, que tá todo mundo querendo anotar as sugestões das plantas, eu vou deixar de novo, tá? Para quem quiser, eu vou deixar no Pinterest do Jardineiro Fiel. Eu abri uma pasta que chama Plantas que Curam. E eu vou deixar na pasta do Pinterest o nome dessas plantas todas. Eu vou abrir uma específica do Guarda Saúde, tá? Então, quem quiser, entra lá, tá dentro do Jardineiro Fiel. Tem uma pasta que chama Plantas que Curam. E depois eu vou deixar uma outra que chama Guarda Saúde. Eu escolhi algumas, Mo, que são algumas plantas. É um pupurri. É a escolha da Gabi, tá, amor? Eu sei que tem várias outras. Eu sei que outras pessoas que também estão assistindo que gostam de plantas poderiam colocar outras plantas também, que dá certo outras. Mas que combinação é essa que eu montei? Eu montei uma combinação de plantas que elas têm o poder de limpar o ar, elas têm o poder de absorver energias também de Wi-Fi, todas essas para a gente poder ter um pouco essa paz nesse ambiente de guarda de saúde, tá? E são plantas também que, além de terem tudo isso, combinado um pouco com aquela lista da NASA, eu fiz um pupurri aqui para a gente para ter um guarda da saúde bem forte, combinado também com o bem-estar dela, o ambiente. Se eu tô falando que é um ambiente de meia sombra e sombra, nós não vamos dar murro em ponta de faca, tá? Então, eu vou começar aqui com você, ó. Vamos ver, no meu lugar aqui, eu vou começar aqui pelas plantas grandes, tá, gente? Não se assustem, não é um pupurri que todo mundo precisa ter todas as plantas, tá? Então, olha, a Rafis é uma planta maravilhosa, a Mousa também, né? É uma planta grande, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem Rafis. Eu tenho aqui, peraí que essa foto não tá muito boa. Uma outra palmeira que chama Chamedória. As fotos ampliadas, gente, aqui corta aqui na live, né? Corta. Até a anterior que eu ia mostrar é uma Chamedória, ó. Tá vendo? Tá aqui no cantinho.
que não tá dando nem para ver. Depois vocês vão enxergar melhor lá na lista, tá? Mas é uma chamedora, que é outra palmeira também, que ela é maravilhosa, super purificadora, limpa ambiente, demais. Ela vende também na versão menorzinha. Essa chamedora também, ela parece areca, mas ela não é. Ela vende, tem uma chamedora pequenininha que a gente pode fazer arranjos menorzinhos assim. Então, que a gente consegue fazer com chamedora pequenininha. E você consegue manter ela menor. Então, ela fica ótima, tá? Vou te andando aqui, ó. Aí, samambaias. Aqui é uma folha de uma renda portuguesa, porque quando eu falo samambaias, né, moça, você sabe que as samambaias são super boas, né, para o Feng Shui. São excelentes. E as samambaias, eu estou dando 2 exemplos aqui, que são de 2 tipos de samambaia. Tem as rendas, todas as rendas podem ser, pode ser avenca, o que você quiser de samambaia, qualquer tipo de samambaia. A samambaia é muito boa para ter nesse guarda da saúde. A era, gente, eu coloquei aqui a era porque assim, ampliei na foto aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Tá chegando na mesma velocidade que eu tô falando, moço? Vocês estão recebendo tá mais? Porque outro dia demorou para chegar a imagem. Tá ótimo. A era, essa é para canto escuro, tá? Então a gente vai colocar a era inglesa, ela dá pra gente ter no interior dentro de casa, tá? Tem depois as jiboias, todas, tá? Então todas as plantas que forem da família dos Sindapsus, a gente pode colocar. Uma jiboia pode fazer um caminho enorme. A zamioculca, tá? Top. Que é maravilhosa. Peraí. Eu acho que basicamente as plantas que eu tinha selecionado. Tem o lírio da paz. Eu vou colocar. Tem muita gente querendo que você continue falando do guarda-saúde. Eu vou deixar você continuar a falar. E quem quiser, vamos fazer isso. Quem quiser perguntar das plantas, eu vou colocar todas as listas dessas plantas no meu Instagram e no meu Pinterest. Aí a gente fala sobre as plantas do guarda-saúde, tá bom, amor? E aí Perfeito. eu acho que você podia falar das obstruções que podem ter no guarda-saúde, que aí a gente corrige com essas plantas, tá? Porque assim, ao invés de eu ficar passando aqui as plantas, eu acho que vai ser mais fácil. Tá. Então, vamos voltar lá para o guarda-saúde. 2 coisas bem importantes que eu vi na Gabi e vai servir para todo mundo. Quando você achar o seu guarda-saúde, como ele está no centro da casa, a gente pode topar com uma escada, tal qual tem um pedacinho do da Gabi. E eu olhei lá rapidamente. A escada é muito importante, porque ela é um condutor energético na nossa casa. Ou seja, ela alimenta o andar de cima com essa energia. E quando você tem o vão da escadaria, Gabi tem um vãozinho lá, que virou um armarinho de coisas que a gente vai guardando no dia a dia. Mas, atenção, não coloquem nada neste vão, porque este vão, por si só, de escada, já é uma obstrução, ou seja, é uma ausência do Qi, que é essa energia vital fluindo. Então, é como se na nossa saúde a gente tivesse um corte, uma ruptura. E no momento desse, a gente tem que potencializar esse guá e cortar esse corte. Então, o que a gente faz? A gente pega uma dessas plantas que a Gabi citou, fazemos a limpeza, retiramos tudo que está lá obstruindo, energia parada, e colocamos uma bela planta lá. Mônica, qual? Aquela que couber, aquela que for mais adequada no seu espaço, dentre todas essas que a Gabi citou. Outra coisa, muito, muito, muito importante. Mônica, meu guarda de saúde caiu num banheiro. Gente, isso é bem, bem sério. Ah, não sei se eu acredito nisso. Não precisa, apenas faça, porque assim é. O banheiro é um grande sugador energético da casa inteira. Quando ele cai em qualquer lugar, ele já representa perdas. E aí, assim,
o que tiver na sua planta vai estar na sua vida. Um banheiro no Guarda Saúde, você vai ter sim e apresentar em algum momento problemas de irritabilidade, problemas de articulação, problemas respiratórios, problemas emocionais, ou seja, até facilidade de momentos de depressão, de pânico, porque nós estamos falando de um duto sugador. Mônica, o que eu faço? Primeiro, plantinhas. Vá nas plantinhas da Gabi. Vamos potencializar, lembrando que elas estão, inclusive, na terra. Vamos fechar todos os ralos. Tem os ralinhos hoje que já fecham. Não tem como fechar? Põe a lixeirinha, põe um tapetinho, fechamos os ralos, tampo de vaso sempre fechados, portas de banheiro fechadas e podemos pôr nesta porta desse banheiro um cristal multifacetado que é como se fosse uma agulha que impede o roubo e a saída dessa energia. Entendeu? Ficou claro, Gabi? Deixa eu te falar uma coisa, eu tô até pensando numa pessoa, na minha mãe. Minha mãe tem, eu tô pensando assim, ó, a porta social dela tá aqui, exatamente na frente dela tem uma parede e logo depois tá a porta do lavabo, ou seja, essa é a parede do lavabo. Então, tá pegando o guarda-saúde dela total, né? Sim, sim. Então, basta colocar. A minha pergunta é: plantas não é difícil para mim, porque eu sempre posso colocar plantas, lógico. Basta plantas ou a gente sempre tem que fazer outra coisa além de plantas? Sim. Primeiro, pensa que isso serve para todo mundo. Você vai olhar o seu guarda-saúde e vai analisar em que situação ele se encontra. E sendo num banheiro mais grave ainda, né? Porque aquilo representa a sua saúde. E às vezes o nosso banheiro é todo embolado, né? A gente saímos correndo, deixamos os perfumes, escovas. Aquilo está representando a nossa saúde, a fluidez da nossa saúde. Então, veja, primeiro, a gente vai literalmente fazer uma faxina. E quando eu falo em faxina, é faxinar mesmo. A gente vai limpar esse espaço da saúde, simbolizando como se fosse quase a nossa saúde sendo limpa. Então, vamos higienizar tudo e depois o que nós podemos potencializar essa área. Primeiro, gotinhas de amoníaco num balde. Limpamos bem essa área com amoníaco ou cloro, o que já é até bom para esse momento de confinamento. E vamos ter as plantinhas, lógico. 2, acendemos um bom incenso. 3, pingamos gotinhas de alfazema, porque a alfazema é excelente catalisador, ele é um potente transformador energético também. Lembrando que a gente está sempre falando de energia. A gente não vê, mas a gente vive 24 horas sobre campos energéticos. Então, nós vamos estar potencializando isso. E usando as cores. Então, você acha o seguinte, que neste momento que você está falando, eu te interrompi, termina, vai, que depois eu só... Fazemos essa faxina, potencializamos com o incenso, depois usamos as cores que são desse guá. Amarelo, laranja e marrom. Mas como? Através dos utensílios, através de tapetinho, toalha, acessórios... E sempre amarelo, laranja e marrom. São cores de terra, né? Amarelo, laranja e marrom. Tá. Sim. E de preferência, os vasinhos, cerâmica e barro. Cerâmica e barro. Tá bom. Tá ótimo. Não, vou até trocar alguns que eu tenho. Mo, então, assim, no momento que tá todo mundo pensando no... Em qualquer momento a gente já teria que cuidar do nosso guarda-saúde, mas nesse momento especificamente... para todo mundo que está ouvindo a gente, se você conseguir localizar o seu guarda-saúde, dá um trato nele, coloca essas plantinhas, eu vou colocar lá a lista. Quem não tiver, gente, a lista, não conseguiu olhar, eu fiz uma listinha, vou colocar lá no Pinterest, vou também colocar no meu Instagram, é Gabriela Pilege, vai ficar tudo em ordem. A Mo também vai publicar, a Mônica Frossard também publica.
O GNT vai deixar essa live, vai ficar mais 24 horas aqui para todo mundo que quiser rever o que está escrito aqui. Se vocês gostarem do tema, fala, porque a gente continua falando sobre esse assunto, porque tem mais um monte de coisa para falar. A gente tentou ser restrita e falar exatamente o que a gente poderia falar sobre o guarda-saúde e as plantas, tá? Eu queria deixar um beijo, Mo, super agradecer a tua participação. Super agradecer. Que dizer que desde que a gente se conheceu e a gente fala sobre as plantas que curam, várias coisas começaram a fazer mais sentido. Tá bom? Super obrigada, gente. Desculpa não conseguir responder todas as perguntas. Eu acho que algumas eu fui tentando encaixar enquanto a gente falava. Mas eu acho que basicamente é isso, gente. Vamos baixar o Baguá, vamos entender como é que é o guarda-saúde e todo mundo vai ficar bem em paz para a gente poder cuidar direitinho, com carinho do nosso guarda-saúde. Tá bom? É isso aí, Gabi. Beijão e qualquer beijo à tua disposição. Beijo, Gabi. Obrigada, GNT. Valeu. Beijo.